Tá bom. Vanessa, Pioto, você me ouve? Oi, Pioto, ouço sim. Oi, Pioto, ouço sim. Obrigado. Vanessa conosco. Maravilha. Maurício também? O enquadramento tá bom pra você aí? Estudos da B3, Luciano. Nossa, mas a gente precisa só mexer um pouco nesse texto. Ele está muito escuro ainda para mim. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A manutenção dos juros pelo Banco Central americano e a influência que isso trouxe ao dólar negociado no Brasil acima de 3,50 hoje, sem sinal de que possa arrefecer, de baixar no curto prazo, começam a incomodar a economia brasileira. A pergunta que se faz é justamente por quanto tempo isso vai durar. Sobretudo porque se impacta na inflação brasileira o aumento do dólar, na questão dos combustíveis, que impactam diretamente no preço do frete, a pergunta é o quanto isso mexe na inflação do longo prazo. Fato é que o IPCA ainda está abaixo dos 3% no seu valor anualizado nos últimos 12 meses. É um índice de inflação ainda baixa, controlada e que permitiu nos últimos tempos o aumento do consumo, dado o valor maior de compra dos salários. Por isso mesmo é que um eventual aumento de custos pode fazer com que as pessoas comprem menos, dado o desemprego muito alto, o que faria a roda da economia brasileira girar mais devagar e diminuir o ritmo da recuperação econômica. Alguns dados da indústria mostram que março foi um mês mais fraco do que se esperava para o setor. Embora nas comparações anuais, tanto o faturamento como a geração de empregos, os números ainda sejam positivos, num ano eleitoral, a pergunta, de novo, é por quanto tempo as comparações de longo prazo permanecerão no campo do otimismo. O cenário econômico está no ar. A pesquisa Indicadores Industriais da CNI mostra que a indústria ainda continua enfrentando dificuldades dada a recuperação mais lenta do que se esperava para o setor. Alguns dados mostram uma queda entre fevereiro e março, justamente quando se esperava um avanço. Destaque justamente para o recuo do faturamento e do emprego. A notícia boa é que, na comparação com os mesmos períodos do ano passado, os números são positivos. Vamos lá, a gente tem os dados ali. Ali a gente compara no faturamento real da indústria, em março de 2018, para comparado com fevereiro, uma queda de 2,5%. Em março de 2017 com 2018, aí nós tivemos um avanço de 1,6%. Ou seja, quando a gente pega no comparativo mês a mês, uma queda no faturamento real da indústria. Quando a gente faz a comparação com o ano passado, ou seja, mostrando a recuperação de 2017, ainda assim se tem um crescimento de 1,6% no faturamento real. No trimestre, nesse primeiro trimestre, o resultado é positivo de 6,2%. O outro dado é justamente o do emprego. Quando a gente olha para o emprego, ele também tem uma queda neste mês, mas a gente tem um número ainda positivo, ou seja, quando a gente faz uma comparação de longo prazo em relação ao ano passado, que foi exatamente o começo da recuperação. A indústria, sobretudo, só começou a gerar emprego, mais precisamente no final do primeiro semestre, começo do segundo semestre. Portanto, esse dado ainda é extremamente positivo, dada essa condição especial. Vamos lá para a gente ver os dados da indústria. Março de 2018, comparado com fevereiro, uma oscilação negativa, uma queda de 0,2%. É pequeno ainda. Sobretudo porque quando a gente vê março de 2017 com 2018, mas o crescimento também não é muito grande, é de 0,5%. No trimestre, o acúmulo do emprego também ainda é positivo,
de 0,5%. Mas o dado de março sobre esse aspecto começa a preocupar justamente porque a pergunta é por quanto tempo vai se manter essa comparação, que ainda é positiva no longo prazo, mas no curto prazo é bastante ruim. No caso do faturamento, a queda de março interrompeu a sequência de 2 meses de crescimento de 0,9% cada mês, nos primeiros meses do ano. Esse foi o pior resultado em 5 meses. Na questão do emprego, esta foi a primeira queda depois de 5 meses de recuperação, quando acumulou uma alta de 1,3%. Esse é um dado extremamente importante, porque a gente fala de 5 meses, nós estamos pegando justamente o final do ano passado, que foi o período em que a indústria se aqueceu nesse aspecto do emprego. Eu tinha feito menção que a recuperação começou lentamente no final do primeiro semestre de 2017 e acabou ficando muito mais intensa, muito mais forte no segundo semestre do ano passado, com um acúmulo bem maior no final do ano, até porque tivemos contratações temporárias também. A gente tem essa queda, e aí é o detalhe de entender qual é a sazonalidade. Mas há um dado preocupante, porque março normalmente se recuperaria de qualquer sazonalidade de demissão em janeiro e fevereiro. Ou seja, já era para a indústria estar começando, digamos, a ter um aquecimento maior, porque a gente vem de um final do ano passado melhor do que era o caso de 2016, quando a gente ainda estava na recessão. E a inflação de abril, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal da Fundação Getúlio Vargas, foi 2 vezes maior que a de março, mas continua inferior a 3% no acumulado em 12 meses. O repórter Maurício de Almeida, no Rio, traz os números no detalhe. Maurício, boa noite, bem-vindo. Olá, Piotr, muito obrigado, boa noite. O IPCS, que é o Índice de Preço ao Consumidor Semanal, registrou uma alta de 0,34%. 0,02 ponto percentual em comparação com o último IPCS. Agora, no acumulado do ano, ele registra um aumento de 1,37% e no acumulado dos últimos 12 meses, alta de 2,98%, que estaria abaixo daquele piso da meta para a inflação calculado pelo Banco Central, que é de 3%, já que o centro da meta fica em 4,5%, podendo ser 1,5% para baixo ou 1,5% para cima. É sempre bom lembrar que esse que nós estamos falando é o IPCS da Fundação Getúlio Vargas. O Banco Central utiliza para calcular se o piso da meta e o centro da meta, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do IBGE. Agora, voltando a falar sobre o IPCS, 5 das 8 classes que foram analisadas pela Fundação Getúlio Vargas registraram aumento dos preços nessa última avaliação feita pelos pesquisadores da FGV, com destaque para os itens ligados à saúde e cuidados pessoais, que subiram 1,12%. Destaque maior ainda quando isolamos a categoria medicamentos. Aí a alta foi ainda maior, 2,36%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Maurício. A balança comercial registrou agora, neste mês de abril, um superávit bastante importante, mesmo com uma alta exatamente que a gente viu agora em relação exatamente à questão do superávit. A balança comercial, a previsão do Banco Central é de 50 bilhões para o final deste ano e esse superávit chama atenção agora, justamente neste mês de abril. Vamos lá, nós temos os números na tela. As exportações que a gente tem ali foram de 19 bilhões, uma queda de 3,4%. As importações chegaram a 13 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, um aumento de 10,3%, ou seja, esse superávit de pouco mais de 6 bilhões ali é extremamente importante porque houve um aumento da importação. Mesmo assim, a gente ainda teve um superávit. Na estimativa do governo federal, o saldo da balança comercial para este ano é de 50 bilhões. O Banco Central faz uma estimativa um pouquinho melhor, de 56 bilhões. Vamos lá, a Vanessa Casarini tem informações em São Paulo e ela traz exatamente os dados da confiança do micro e do pequeno empresário. Vamos lá. Vanessa. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso, essa confiança aumentou em maio. 62% dos micro e pequenos estão otimistas com o futuro dos negócios e 48% acreditam que o faturamento vai aumentar nos próximos 6 meses. Esse levantamento é do SPC Brasil e da Confederação Nacional
dos dirigentes lojistas. Esse indicador atingiu 52,7 pontos em abril, quase 3 pontos abaixo do que tinha sido registrado em março. Mas em março também o índice alcançou o maior resultado da série histórica, que foi iniciada em 2015. Essa é a 7ª vez seguida que a pontuação fica acima dos 50, o que indica então otimismo. De acordo com as entidades, os números confirmam as expectativas para 2018 de que o país deve crescer com inflação sob controle e juros baixos, apesar das incertezas relacionadas, por exemplo, à agenda de reformas. Entre os que disseram esperar melhoras para as empresas nos próximos 6 meses, 32% confiam na boa gestão que fazem do próprio negócio e 29% estão fazendo investimentos. Já entre os pessimistas, os principais motivos são queda nas vendas e as dificuldades de se empreender no país. Já entre os que estão otimistas com a economia nos próximos 6 meses, a maioria, 52%, não sabe explicar por quê, segundo a pesquisa. Já 26% dos ouvidos mencionam a melhora dos indicadores econômicos, Pioto. Aliás, ainda falando sobre as micro e pequenas empresas, começou hoje o prazo que essas empresas têm para adesão no Refis. O Refis, que antes era para as grandes empresas, depois houve uma nova mudança e agora as micro e pequenas também podem aderir. O programa permite o parcelamento da dívida e descontos de até 90%. A gente divulgou isso na semana passada, exatamente os números, porque há 3 modalidades. O pagamento à vista, que permite um desconto maior, depois um parcelamento em um determinado número de parcelas, ou quanto maior o número de parcelas, é menor o valor do desconto. Ou seja, prazo maior, menor desconto, prazo menor, o desconto é extremamente alto, chega a 90% no caso de pagamento à vista. Ou seja, dependendo desse modelo de adesão, a vantagem se dá ou no prazo, para o pagamento desses déficits todos com a Receita Federal. Só vale lembrar que o Refis não faz nenhuma menção em relação a impostos municipais ou estaduais que a empresa tenha. A negociação no Refis é só com impostos federais, ou seja, é uma negociação direta com a Receita Federal. Bom, agora sim, falando sobre a confiança. O número de usuários, dos planos de saúde cresceu em março pelo 4º mês consecutivo. Chegou a 47 milhões e 400 mil, 65 mil a mais do que em fevereiro e 128 mil a mais do que em relação a março do ano passado. Ou seja, aí de novo a gente tem uma comparação. Embora sejam positivas ambas, ou seja, em comparação a fevereiro e a comparação com o ano passado. O que demonstra por esse sinal claramente uma recuperação da economia. Isso é muito claro, a gente vê, os dados são melhores. Há pouco eu fiz menção sobre os dados da indústria na abertura aqui do cenário econômico, quando a gente tinha uma outra situação. Ali a gente estava vendo uma desaceleração da economia. Por esse aspecto, a economia, sim, é preocupante. Mas quando a gente olha para a realidade deste ano e a realidade que tínhamos no começo do ano passado, no começo da retomada econômica, saindo da recessão de 2016, aí sim, obviamente que os dados são extremamente positivos. Mas como a gente começou a sair da recessão, a pergunta é se a gente consegue avançar mais e avançar mais rapidamente, até porque o dado do desemprego chama muita atenção e só a retomada econômica que vai permitir que a gente tenha uma recuperação do nível de emprego. Mas ainda sobre esses dados, os usuários de planos odontológicos, aí um outro detalhe, também continuam em alta, como tem acontecido nos últimos anos. E chegaram a 23 milhões e 200 mil em março, ou seja, 23 milhões e 200 mil agora no mês de março em relação a planos odontológicos. Os números são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. No ano passado, o número de pessoas que têm plano de saúde oscilou mês a mês e agora mostra uma tendência firme de recuperação. Muita gente perdeu o emprego e, claro, perdeu também o plano de saúde. E quem bancava isso por si próprio, aí teve que fazer uma contenção de despesas e acabou olhando para o plano de saúde ou reduzindo esse plano de saúde por um preço mais acessível ou mesmo assim desistindo do plano de saúde porque, obviamente, o custo é extremamente alto. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente tem as informações do mercado e para falar justamente do dólar em alta, chegou a 3,55 na máxima hoje, a gente volta em instantes. Já de volta aqui ao estudo do Centro de Operações da Bolsa, hoje o dólar chegou a 3,55, houve uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos em manter os juros, mas sinalizou que podem aumentar, os juros podem ser aumentados até no curto prazo. E, obviamente, essa era a aposta do mercado financeiro aqui no Brasil quando a gente começou a ter esse movimento de alta do dólar. Parte se explica por isso, a outra parte é uma aposta no dólar que não faz muito sentido dentro da lógica da recuperação econômica brasileira. A gente não tem risco Brasil alto para justificar uma aposta no dólar como moeda de segurança.
Mas vamos lá, a gente tem primeiramente o Ibovespa, uma queda de 1,82% a 84.547 pontos. O Ibovespa recuou bastante hoje. E se a gente olhar agora para o dólar comercial, esse chegou no final, a gente está falando de 3,549, a massa foi 3,55, ou seja, uma alta de 1,3%, o dólar continua sua escalada. A pergunta que eu fiz exatamente no começo do programa hoje, e essa é exatamente a discussão, é o quanto que esse dólar alto pode impactar na inflação brasileira. O primeiro impacto é nos combustíveis, porque os preços da Petrobras são livres hoje, ou seja, a Petrobras avalia a todo momento o preço do seu petróleo, o que ela vende aqui e evidentemente segue os preços internacionais, como boa parte do petróleo brasileiro é comprado de fora e é comprado em dólar, ou seja, esse dólar pode impactar no preço do barril do petróleo, ou seja, nos combustíveis, que impactam no frete. O modal de transporte brasileiro é baseado sobretudo em rodas, a maior parte, e isso tem um consumo extremamente alto de combustíveis. Esse é o detalhe, o quanto isso pode impactar na inflação. Agora, no mês de maio, nós temos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil, que vai decidir a nova taxa básica de juros, que está baixa, em 6,5%. Há uma estimativa de que recua em 0,25%, mas esses dados todos podem influenciar na decisão dos técnicos do Copom. Bom, vamos lá, seguindo. O emplacamento de veículos 0 km no estado de São Paulo voltou a crescer no ano passado, depois de acumular quedas consecutivas desde 2013. A Vanessa Casalino tem os detalhes. Vanessa. Piotr, foi um aumento de 8,4% na comparação com 2016, totalizando mais de 760 mil unidades, de acordo com o Detran de São Paulo. Automóveis, caminhões e reboques tiveram as altas mais expressivas. Só na capital, os emplacamentos subiram 8,7% no ano passado. A Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, atribui os números à retomada do crescimento da economia. De acordo com a associação, no ano passado, o Brasil registrou alta de mais de 25% na produção de veículos. Um desempenho que pôs fim a 4 anos de quedas, influenciado pelo recuo do desemprego e das taxas de juros, o que facilita a compra de veículos novos por meio do crédito, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Qual o nível de automação do mercado brasileiro? É uma pergunta complicada, mas que a Associação Brasileira de Automação buscou responder com uma pesquisa inédita no mundo. De acordo com o Índice de Automação das Empresas, nós estamos falando agora só das empresas, atingiu no ano passado 0,22 numa escala que vai, obviamente, de 0 a 1, ou seja, 0,22 de 0 a 1. Já o Índice de Automação das pessoas, ou seja, dos consumidores, é de 0,17, um pouquinho mais baixo, a escala permanece a mesma, de 0,1. Para explicar e interpretar esses dados, nós convidamos a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Associação Brasileira de Automação, a Marina Pereira. Marina, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Bom, falar de automação hoje no dia que deu problema aqui no meu telefone é fantástico. Pois eu estou um pouco preocupada. Acho que este consumidor é mais dado a fazer as coisas assim, naturalmente, do que com muita máquina. Mas vamos lá. Falando sobre esse dado, se a gente olhar para as empresas de 0,22, o que se mede de automação? O que é o conceito de automação agora, em 2018, para se chegar a esse dado? Perfeito. Como representamos, como a GS1 Brasil representa a entidade que representa a automação no país, a gente primeiro decidiu entender o que é automação. Tá. Por isso que o índice ele é medido olhando alguns aspectos, como sistemas. Quando se fala de indústria, comércio e serviços, se mede quanto se usa de sistemas, por exemplo, um sistema de CRM, que é relacionamento com o cliente, de BI, de Business Intelligence, que são aqueles gráficos bonitos que a gente olha para entender um pouquinho o mercado. Então, o quanto as empresas adotam esse tipo de tecnologia em seu negócio para ter mais eficiência, assim como logística. Então, quanto que o meu processo logístico é automatizado, o picking, packing, posting, que se fala que é o enviar, receber e chegar até o cliente final, o quanto esse processo está automatizado dentro do negócio. Atendimento, hoje a gente tem alguns atendimentos que são automáticos. Então, quantas vezes você já não ligou para um sistema telefônico e é uma pessoa virtual que te atende? Então, tudo isso são formas de se medir a automação em que você vê processos sendo feitos de uma forma automática e que se ganha processo e produtividade nos negócios. Mas dentro de empresas a gente também mede relacionamento com o cliente, relacionamento com o colaborador, ou seja,
que atividades que o colaborador faz dentro da empresa e a empresa analisa, rastreia o que está sendo feito até para ganhar mais produtividade. E quando se fala em empresas ainda, o que divide é principalmente comércio, serviços e indústria. Comércio e serviços é a loja, indústria, automação na fábrica, no chão de fábrica. Ou seja, nos procedimentos que ele tinha ali de fabricação do que ele faz naquele lugar, é isso? Isso mesmo. E quando a gente olha para o índice da indústria, ele é 0,26, ele é maior do que o índice Brasil. Por que que isso acontece? Porque a revolução industrial aconteceu lá em 1700. Quando a gente fala do comércio, a revolução do comércio, a revolução comercial, que é a automação na frente de caixa, isso está acontecendo hoje, a gente está vivendo isso. Sistemas de pagamentos mais automáticos, a caixa, quando você passa o código de barras automaticamente, tudo isso é automação para o dia a dia do consumidor. Até onde isso, de fato, é um incremento na qualidade do produto ou do serviço prestado? Dia desses eu vi uma situação, e não foi a primeira, só que essa me chamou a atenção, o tamanho da fila. Aí tinha uma fila gigantesca para passar por um caixa, estou falando de uma experiência de comércio. Sim. Aí, bom, por que tem essa fila aqui mesmo? Porque eu estou vendo todo mundo meio parado, caiu o sistema. É a frase mágica para explicar todos os problemas. Tá, mas tudo bem, então faz manual, resolve esse problema. O consumidor já fez... Você já fez o mais difícil, que é atrair o consumidor disposto a pagar. Sim. Provavelmente ele vai pagar com um cartão, e você precisa de um sistema para receber aquilo. Bom, mas enfim, ninguém saiu ali, tomou a atitude que as máquinas jamais vão ser capazes de fazer, porque isso é um talento humano. Dizer assim, quem está com dinheiro? Vem cá na fila do lado, eu vou resolver a vida de quem já está com dinheiro, eu faço as contas, a gente faz aqui no papel, aquela coisa de padeiro, sabe? Resolve rapidinho. Sim. Não, ninguém tomou nenhuma iniciativa. A minha pergunta é, o quanto que essa automação, eu posso entender que quando dá tudo certo, tudo vai mais rápido. Certo. Isso eu compreendo. Perfeito. Se o leitor de código de barras estiver certo, porque às vezes está lá uma coisa e depois cobra-se outra. Mas o quanto que isso realmente mexeu na qualidade do serviço e do produto? Na verdade, quando você tem os sistemas integrados e funcionando, maior o seu nível de automação no índice. Então, essa situação, por exemplo, que você descreveu, não teve uma iniciativa de um humano ir lá e cobrar. Eu tenho que ter um plano B sistêmico também para atender esse tipo de situação. Então, isso também é mensurado dentro do nosso diagnóstico, porque a gente avalia o quanto os sistemas estão integrados e o quanto efetivamente eu tenho uma padronização de comunicação de ponta a ponta. E quando eu falo do consumidor que está na outra ponta, o diagnóstico de automação é completamente diferente. Como é que se mede a automação do consumidor? O que é automação para você? É o uso de internet, de wearables, que é aquele relógio inteligente, é o uso, por exemplo, de aplicativos que você liga e desliga o ar-condicionado da sua casa. Então, quando a gente fez o diagnóstico de automação para o consumidor, a gente viu que tinha que dividir, porque a automação para o consumidor é a facilidade do dia a dia. O consumidor enxerga a facilidade que ele tem lá no ponto de venda, de no caixa, não ficar esperando numa fila enorme, porque tem um sistema automatizado, tem um leitor de código de barras, tem um leitor muitas vezes de radiofrequência que vem sido falado ultimamente bastante agora com as novas tecnologias adotadas, por isso que eu falei da revolução comercial agora que vem acontecendo. Então o consumidor percebe essa evolução dentro da empresa, dentro da indústria e também dentro do comércio, mas a automação para ele no dia a dia está relacionada à adoção de tecnologias que facilitem a sua vida. Mas vamos voltar do plano B, que eu gostei da história do plano B. Quer dizer, não basta uma empresa estar completamente automatizada se ela não tiver um plano B levando... Porque aí nós estamos falando de nível de dependência. A lógica humana é depender cada vez menos de coisas que ela possa ter autonomia maior. Se eu não tenho um plano B, eu fiquei dependente do plano A. E se o plano A não funciona, para tudo. A adoção da tecnologia facilita a vida do consumidor e facilita a vida da empresa. Quando você consegue ter sistemas, uso de sistemas como a gente mede no diagnóstico de automação, que são integrados de ponta a ponta, o resultado, produtividade e eficiência para o seu negócio vai ser muito maior. Quando eu digo de um plano B, é que você consegue ter meios de atender o seu cliente sem ele
ele perceber que esse tipo de erro vem acontecendo, ou está acontecendo, porque erros acontecem, tecnologia é passível de erro. Claro. Mas se ele tem um sistema muito bem integrado, se ele consegue pegar o papel, ler e fazer o negócio bem feito, como você fez um pouco antes. É a mesma coisa no varejo, é a mesma coisa na indústria. Se você tem um sistema muito bem planejado, integrado com automação, tudo vai sair de uma maneira eficiente e integrada e bem-sucedida. Isso. Agora, as empresas, esse plano B entra no cálculo de automação da empresa, é isso? Se elas... A gente mede, por exemplo, dentro de sistemas, se ele tem um sistema de relacionamento com o cliente, que eu falei, o CRM. Tá. Esse sistema está integrado com o seu ponto de venda, por exemplo? Por que é essa pergunta? Você, Piotto, foi e comprou na minha loja uma caneta. Você voltou no outro dia, eu vou, de repente, já conheço você, porque eu tenho sua informação dentro do meu sistema e te ofereço uma promoção relacionada àquilo que você gosta. Eu sei que você gosta de comprar caneta. Então, talvez eu te ofereça uma de outra cor, porque isso vai ajudar no seu negócio, porque isso vai ajudar a você converter isso em venda. Então, conhecer o cliente é fundamental. Isso é feito através de sistema. Que nem você falou, lembra da caderneta lá atrás? Um sistema de CRM, por exemplo, é isso. Você tem uma caderneta lá do passado com informações de milhões de clientes e você consegue ser mais direcionado no atendimento a ele. Isso traz uma automação para o negócio, porque eu posso oferecer ofertas direcionadas para você. Se de repente o sistema do caixa não está funcionando e você é um cliente frequente meu, eu posso te dar uma alternativa de você fazer um check-out no celular, como a gente já tem algumas empresas fazendo isso. Então, tudo vem de integração, aplicação de automação de ponta a ponta. E o índice, ele é um diagnóstico disso, ele vê o quanto as empresas estão preparadas e estão adotando. Há pouco até você me perguntou, 0,22 é muito ou é pouco? 0,22 são os primeiros passos que o Brasil está dando. Imagina que a gente hoje tem aproximadamente 20 milhões de empresas no país. A gente mede a automação, é uma amostra que representa pelo menos o comércio, serviço e indústria. A gente está falando aí aproximadamente 16 milhões. Então a gente está caminhando, a gente já está 25% do caminho aí para uma automação efetiva no país. Marina, obrigado. Muito obrigada. Pela gentileza uma vez mais. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Até lá.